Agora, nós vamos fazer atividades do livro de atividades, o capítulo 7, e nós vamos iniciar pela atividade número 5. Para iniciar essa questão, nós temos que ler aqui esse textinho que traz as anotações do Gabriel sobre amostras de solo. Então, vamos lá. Amostra número 1. Solo escuro, fofo e com alguns insetos, minhocas e restos de plantas. Amostra 2. Solo com partículas muito pequenas e unidas. Não foram observados seres vivos. Amostra 3. Solo com bastante areia. Não foram observados seres vivos. Letra A. Considerando as anotações que Gabriel fez sobre as amostras de solo analisadas por ele, ajude-o a completar o quadro classificando os diferentes tipos de solo. Então, vamos lá. A amostra número 1, ele diz para nós que é um solo escuro, fofo e com alguns insetos, minhocas e restos de plantas. Então, na amostra número 1, nós temos sim a presença de minhocas. Quantidade de água, o solo é úmido e fofo. E agora ele quer saber qual tipo de solo é esse. Nós temos um solo que tem matéria orgânica, que é poroso e que é permeável. Então, só pode ser o solo umífero. Agora, vamos para a amostra número 2. Nós já temos um solo que não é tão escuro, né? Solo com partículas muito pequenas e unidas. Não foram observados seres vivos. Então, tem a presença de minhoca na amostra número 2? Não, porque nós não observamos seres vivos aqui na análise do Gabriel, tá? Quantidade de água é um solo encharcado que caracteriza um solo argiloso. A amostra número 3 é um solo mais claro, que não tem presença de minhocas, é um solo seco. Então, só pode ser o solo arenoso. Observe aqui, ó, solo com bastante areia. Não foram observados seres vivos. Então, na amostra número 1, tem sim presença de minhocas e o tipo de solo é umífero. A amostra número 2 não tem presença de minhocas. E a amostra número 3 é solo arenoso. Agora, a mesma atividade número 5, nós vamos responder a questão da letra B. Em qual amostra de solo a maioria das plantas se desenvolve melhor? Justifique sua resposta. Agora que nós conhecemos os tipos de solo, ficou bem fácil, né? Então, nós sabemos que as plantas se desenvolvem melhor no solo umífero, pois o solo mais úmido também é o solo mais fértil, porque tem mais matéria orgânica e presença de seres vivos. Lembrando que o solo umífero tem matéria orgânica, é poroso e é permeável. Isso faz com que ele seja aí um solo ideal para o plantio. Agora, nós vamos ainda no livro de atividades, no capítulo 7, para a atividade número 6. Atividade 6. A imagem a seguir mostra uma plantação de beterrabas. Essa planta se desenvolve melhor em solo umífero, que é poroso, permeável e rico em nutrientes. E aqui nós temos uma figura do canteiro de horta com beterrabas. Letra A. Explique qual é a importância da porosidade e da permeabilidade do solo para o desenvolvimento de plantas como a beterraba. Então, vamos lá. Quando nós temos um solo poroso e permeável, quer dizer que ele contém uma quantidade adequada de ar e de água para o desenvolvimento das plantas. Ou seja, além da matéria orgânica, é muito importante que esse solo tenha água e tenha ar. Então, esse solo, um solo poroso e permeável, contém a quantidade adequada de ar e água para o desenvolvimento das plantas. Mesma questão agora, letra B. Pinte o quadro que apresenta o componente presente em grande quantidade no solo umífero. Vamos lá. Será que o solo umífero tem grande quantidade de areia? Não, quem tem grande quantidade de areia é o solo arenoso. E o solo umífero tem grande quantidade de matéria orgânica? Tem sim, então podem pintar o quadradinho de matéria orgânica. E será que o solo umífero tem grande quantidade de argila? Não, isso seria um solo argiloso. Então, nós vamos pintar somente o quadrinho de matéria orgânica. Eu pintei de amarelo, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá bom?
Agora nós vamos fazer a atividade número 7, que está no capítulo 7 do livro de atividades. Atividade 7. No solo, podemos encontrar inúmeros seres vivos, incluindo muitos micro-organismos. Utilizando as palavras em destaque, escreva 2 frases sobre a importância dos seres vivos e a manutenção da fertilidade do solo. Então, nós vamos utilizar essas palavras para fazer a primeira frase e essas outras palavras para fazer uma segunda frase. A primeira frase tem que ter micro-organismos, nutrientes e restos de seres vivos. Então, vamos lá. Os micro-organismos são muito importantes porque devolvem os nutrientes ao solo pela decomposição dos restos de seres vivos. Então, já fizemos a primeira frase. A segunda frase precisa ter as palavras raízes, chuvas e cobertura vegetal. Então, vamos lá. A cobertura vegetal e as raízes são importantes para o solo, pois formam uma rede impedindo que as chuvas levem os nutrientes embora. Então, nós fizemos as 2 frases utilizando as palavras que estão no box. Agora, vamos fazer a atividade número 8 do capítulo 7 do livro de atividades. Atividade 8. Os seres humanos utilizam o solo para realizar inúmeras atividades, como mineração, agricultura e pecuária. Letra A. No quadro estão representados alguns materiais obtidos por meio de atividades que dependem do solo. Recorte as imagens na lateral e colhe-as nos espaços adequados, relacionando os materiais às atividades correspondentes. Então, na primeira coluna, nós temos os materiais. Temos camiseta de algodão, leite, panela de ferro e maçã. E na segunda coluna, nós vamos colar as atividades que dependem do solo. Essas atividades estão na lateral, tudo bem? Do livro de atividades de vocês. Então, recortem essas figuras e vamos descobrir qual delas vai em qual parte do quadro. A primeira parte, estamos falando da camiseta de algodão. Ela é feita a partir da agricultura, porque aqui nós temos o plantio do algodão. Já o leite é obtido a partir da pecuária, da criação de gado, não é? Nesse caso, as vacas que darão o leite. Já a panela de ferro é obtida a partir da mineração, precisa ser feita a extração dos metais. E a maçã vai ser colhida a partir também da agricultura, onde nós temos aqui várias macieiras, ou seja, árvores de maçã, da onde nós vamos colher esta maçã. Agora, ainda na atividade número 8, nós vamos fazer a letra B. Escolha uma atividade que depende do solo, mineração, agricultura e pecuária, e explique sua relação com esse recurso do ambiente. Então, vamos lá. Se vocês escolherem a mineração, nós temos que lembrar que é para obter ferro, alumínio, entre outros minerais, é necessária a extração de rochas que se encontram no solo, né? Isso é a mineração. Agora, se vocês escolherem a agricultura, nós temos que lembrar que as plantas tiram do solo água e sais minerais de que necessitam para se desenvolver, para crescer, por exemplo. E se vocês escolherem a pecuária, nós temos que lembrar que é a atividade que envolve a criação de animais e precisa de áreas de solo para o cultivo de plantas que servirão como alimento para eles. Então, vocês podem escolher mineração, agricultura ou pecuária e explicar a relação desse recurso com o ambiente. No capítulo 7, nós vamos fazer a atividade número 9. O solo é um recurso importante que deve ser conservado. Sabendo disso, leia as falas de Margarete e desembaralhe as letras para descobrir o nome de 2 técnicas agrícolas que ajudam a cuidar do solo. Então, vamos ver o que a Margarete está falando. Eu alterno as culturas de plantas que são cultivadas em uma área. Assim, o solo tem tempo para recuperar os nutrientes. Então, aqui ela está falando de uma técnica. Vamos ver a outra. Além de plantas agrícolas, eu planto árvores. As raízes seguram o solo, evitando a erosão. E as folhas e os frutos que caem no chão deixam o solo rico em nutrientes. Então, vamos ver aqui
os dois quadros e vamos desembaralhar as letras para ter, então, o nome das técnicas que ela utiliza para cuidar do solo. Então, vamos lá. Nós temos 3 palavras aqui. O que será que é aqui? Nesse primeiro quadrinho, nós temos a rotação de cultura. Rotação de cultura no primeiro quadrinho. E no segundo, qual será que nós temos? Desembaralhando todas essas letras, nós vamos ter o sistema agroflorestal, que são aí as 2 técnicas utilizadas para cuidar do solo. Ainda no livro de atividades, no capítulo 7, nós vamos fazer a atividade número 10. Assinale as atitudes que contribuem para a conservação do solo. Então, nós temos que escolher as alternativas que são boas para a gente cuidar do solo. Então, vamos lá. Na primeira, separar o lixo reciclável como plástico, papel, metal e vidro. Será que isso contribui para a conservação do solo? Com certeza, isso contribui muito. A reciclagem ajuda muito, então pode marcar a primeira. Segunda frase. Usar os 2 lados da folha de um caderno até ele acabar. E aí, será que a reutilização dos materiais ajuda? Com certeza, pode marcar. Ajuda e muito na conservação do solo. Terceira frase. Jogar o lixo orgânico reciclável na mesma lixeira. Será? Jogando os 2 na mesma lixeira, eu vou ter depois como separar o lixo reciclável para reciclagem? Não, né? Então, isso daqui, ó, não contribui para a conservação do solo. Então, eu não vou marcar a terceira. E a última, evitar compras desnecessárias. Não comprar objetos que eu não vou usar. Será que ajuda? Com certeza, vai ajudar, porque também vai diminuir a geração de lixo. Então, nós vamos marcar a primeira, a segunda e a quarta assertivas. Agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre o solo, sabemos como cuidar dele e sabemos também que é muito importante separar o lixo, nós podemos tomar todos os cuidados para ajudar a natureza, não é verdade, pessoal?